Bom, esse painel é o primeiro painel da trilha de inovação, né? Nessa trilha a gente vai ter 4 painéis. A gente vai ter esse painel agora, que vai falar sobre o desafio do desenvolvimento de apps no mercado de OTT. A gente vai chamar os convidados aqui. A gente vai ter em seguida um painel, logo depois desse aqui nessa mesma sala, um painel sobre IA generativa, que é um dos temas aí mais falados aí no último ano, aí, né? Um assunto super da moda. E amanhã a gente continua com a trilha. A gente vai falar sobre tecnologias emergentes e a gente vai falar também, vai ter um outro painel sobre o futuro do streaming. Vai ser um debate super legal também sobre esse tema. E, gente, assim, trazendo aqui para esse painel agora, né, não tem como não falar de streaming num congresso, né, de mídia e entretenimento. Né? Então, acho que é um assunto super relevante. E entrar nesse mercado exige desenvolvimento exige investimentos e desenvolvimento de tecnologia. Você queria falar? E esse painel vai tentar abordar isso. A gente vai falar um pouco sobre como entrar nesse universo de OTT, sobre algumas óticas diferentes. Né? A gente tem não só players grandes, né, que entram em peso, investem em times muito grandes, em desenvolvimento in-house, que requer montar equipes, né, de desenvolvimento, ou terceirizar, ou entrar num white label, né, entrar em alguém que já tem o serviço pronto e você vira um parceiro. Então a gente vai tentar abordar todas essas óticas aqui. Como a gente consegue entrar nesse universo, desenvolver aplicativos, não é só o app, mas todo o ecossistema que tem em volta do app. O desafio de quem quer fazer na mão mesmo, montar times e desenvolver, principalmente falando de mobile, onde tem linguagens específicas, frameworks e, enfim, tudo relacionado. E também, gente, hoje em dia o consumo em TV conectada, em telas grandes, hoje é mandatório, né? Então não tem como entrar nesse mercado sem a gente pensar em ter um app para telas grandes. Né? Então, os convidados hoje, o Maurício Finelli, já viram, gente, é o Maurício Finelli. O Maurício é coordenador de expansões e parcerias da Globo. Também temos a Paula, que é da CIT, arquiteta de sistemas, e a Paloma, que é diretora regional Latam da Axedo. Então, assim, é um painel com palestras, a gente vai ter ali, né, o conteúdo exposto e está aberto a perguntas, a gente vai ter espaço a perguntas aqui no final também. Então, vamos dar início. Pedir o pessoal projetar aí o material do Maurício Finelli. Finelli, é contigo. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Maurício Finelli. Trabalho com o Daniel lá na área das expansões e parcerias lá no Google Play. Queria agradecer ao Daniel pelo convite, agradecer a Sete, a todos aqui presentes. E aí, como o Daniel falou, estava falando sobre essa questão do desenvolvimento de aplicações. Existe muito essa pergunta do Builder Buy. É uma pergunta que não toca somente desenvolvimento de aplicações de OTT, mas a gente vai tentar fazer um recorte aqui das necessidades que a gente tem dentro desse ecossistema aqui de entretenimento, que a SET é o mote, que é o tema da SET. Né? Acho que a gente tem esse desafio específico das TVs, a gente vai abordar um pouco isso, a Paula vai falar de uma maneira mais detalhada, mas essa decisão do Builder Buy, tem uma outra decisão aí que eu vou colocar depois, que é importante fazer, tem que ser feita de uma maneira bem consciente. Então, assim, para puxar um pouco do contexto da análise, eu segmentei em 4 temas específicos aqui, né, 4 aspectos específicos, para a gente poder ter uma argumentação e poder fazer um racional para tomar a decisão de uma maneira mais assertiva, mais objetiva. Então, o primeiro dele é a questão do problema e solução. Né? Então, assim, se você quer entrar no mercado de OTT, para alguns players é mais natural. Se você é um broadcaster, se você é um produtor de conteúdo, é mais natural de você pensar que você precisa entrar no mercado de consumo de vídeos, consumo de audiovisual, consumo de streaming. Então, para você, não dizer um problema, mas é uma movimentação muito natural. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso e das soluções que tem para esse problema, como o Daniel falou na introdução. Às vezes faz sentido você fazer isso de uma maneira talvez um pouco mais faseada, talvez, né? Um pouco dessa linha. Então, para isso a gente tem que entender que tem que ter uma presença digital. O time to market é um fator muito importante para que você tome a decisão se você vai construir in-house, se você vai subcontratar, fazer um outsourcing, ou se você vai ter um white label, né? Para você
seguir com a sua estratégia. Aí, em segundo ponto, é entender o mercado e a competição que existe hoje nesse âmbito. Tem a questão do boom dos serviços de streaming, né, que por conta da pandemia isso daí ficou muito mais latente. Né, a gente teve a entrada de muitos players globais e regionais. É uma particularidade que eu vou colocar, inclusive, nesse termo aí, que é incrível como existe uma presença regional de aplicações. A gente pode achar que isso daí no global é forte realmente, mas tem uma relevância muito grande dos players regionais. Tecnologia aplicada, que eu acho que é um pouco do que as meninas vão falar. Acho que isso daí, eu queria só trazer um aspecto que é um pouco diferente do desenvolvimento das aplicações em si, mas das tecnologias de suporte, das plataformas de suporte que tem, né, todo o ecossistema de desenvolvimento que tem que ter de tecnologia, na verdade, para poder suportar essa sua aplicação de streaming. E os modelos de negócio, né? A gente não foge muito. Existem algumas nomenclaturas, a gente vai abordar um pouco sobre elas, que viram uma sopa de letrinhas, sempre tem um VAD lá dentro, né, mas que ditam um pouco sobre como é que é a diferença, mas você tem o modelo de assinaturas, o modelo transacional e o modelo com publicidade. Bom, falando um pouco de problema e solução. Quando eu fui fazer essa apresentação, eu pensei em trazer algum case, né, de formas de empresas entrarem nesse mercado do ATT. O case natural seria a gente pensar no próprio Globoplay, que eu trabalho lá e eu conheço um pouco da história, apesar de não estar desde o início. O Daniel, por exemplo, é uma pessoa que está desde o início. É um case muito interessante, inclusive, é uma boa história, como eu gosto de falar, se alguém quiser abordar durante as perguntas, acho que vale, porque tem muito, ao longo dos anos que aconteceu a evolução do Globoplay, teve muita essa decisão do build or buy em frentes diferentes. Mas eu peguei um comunicado que saiu para a imprensa muito recentemente, que foi o da Mercado Livre. O Mercado Livre, na semana passada, comunicou que ela vai fazer o lançamento do Mercado Play, que está lançando hoje, inclusive. Eu não consegui ainda receber o meu celular para ver e ter o contato, mas eles estão entrando, eles não são um player, né, de produção de conteúdo, broadcasters, mas por que eles estão querendo entrar no mercado de ATT? E aí eu trouxe aí algumas frases que a Fabiana Manfred, a diretora sênior do Mercado X, colocou para o portal Meio Mensagem. Então ela disse que o Mercado Play era um produto que faltava no conjunto de ofertas da nossa jornada. Então ela teve essa constatação, mas por quê? Será que ela quer realmente entrar para competir com Netflix, com Globoplay, com Prime Video? Será que isso faz sentido para um player não óbvio do mercado de streaming? Daí ela completa dizendo que, entendendo o cenário do sistema de tecnologia, poderemos entender a jornada e as preferências dos consumidores e entregar a melhor experiência com base em insights para essa jornada de consumo. E aí consumo tem um para a gente que é muito ligado ao consumo de vídeo, ao consumo material, né, de e-commerce, de varejo, de marketplace, de venda de itens, né, de fato, de varejo. Então, assim, é um tema que dentro da Globo a gente já não só pratica, aposta e é acreditado por, né, há muito tempo como conhecedores dos brasileiros, e isso se reflete em como ele consome conteúdo audiovisual. Então, por isso que o Mercado Livre quer enriquecer a base de dados dele, né, para poder conhecer melhor e fazer as ofertas mais assertivas. Na verdade, isso é no campo da hipótese, porque, claro, o Mercado Livre tem mais expertise para poder responder qual foi a estratégia, mas a gente leva aqui a crer, né, que não está mais restrito somente aos mercados mais naturais e mais óbvios de streaming. E aí, falando um pouco sobre as experiências, aí aqui a gente já começa a falar dos devices, né, de como que se pode entrar, e aí você tem uma decisão estratégica do build or buy, ou nor build nor buy, que é uma forma de você, eventualmente, nem ter que fazer algum desenvolvimento, você simplesmente colocar o seu acervo, o seu conteúdo para ser disponibilizado através de uma plataforma de parceiro. Então, acho que o primeiro não requer desenvolvimento, não quer dizer que não requer tecnologia, mas o primeiro não iria requerer um desenvolvimento, onde você teria, por exemplo, a forma de você disponibilizar o conteúdo através de um parceiro já consolidado no mercado, modelo de channels, por exemplo, a gente tem os parceiros que a gente tem hoje têm também as suas plataformas próprias,
mas isso não impede que eles pudessem praticar um modelo que eles não tivessem, a gente fizesse essa distribuição do conteúdo. O outro, que é o modelo que a palavra que está na moda, né, que é o FAST. Então, assim, dentro do FAST você colocar o seu conteúdo sendo distribuído de uma maneira linear, né, e pautado em publicidade programática. Acho que esse é um ponto também que não requer desenvolvimento de aplicações. Você pode entrar numa aplicação embarcada numa TV, por exemplo, uma Recife TV Plus, uma Radio Channels, ou uma Pulse TV, que é uma aplicação, mas você não tem um desenvolvimento de aplicações. Você, na verdade, precisa de uma tecnologia para você fazer rodar o seu layout. A feira aí está cheia de soluções para isso. Mas você tem uma fricção menor e um time to market melhor para expor o seu conteúdo para o seu usuário final. Então, é uma decisão que pode ser nem de construir e nem de comprar. Pode ser simplesmente você delegar essa função para outra pessoa sozinho disponibilizar o seu conteúdo se fizer sentido no seu negócio. E aí a gente entra nas tecnologias de fato. Então você tem a tecnologia web, o nosso gestor do capítulo de web está aqui, vai ficar bravo comigo, mas geralmente é mais simples de você fazer as implementações, que são linguagens de programações mais difundidas, tem uma oferta de desenvolvedores melhor no mercado, seria um ponto de começo mais natural, você colocar uma aplicação web, aí você faz isso no desktop, ou através de um mobile responsivo, você começaria a fazer esse tipo de abordagem para fazer a sua aplicação. Mobile, a Paula vai falar com mais detalhes aqui, mas graças a Deus, depois de uma época muito pulverizada de fabricantes de sistemas operacionais, acho que agora se consolida, talvez me se contradiga aqui, mas acho que está realmente difundido entre iOS e Android. Então tem uma complexidade, porque você precisa achar profissionais que sejam qualificados em desenvolvimento, mas pelo menos com uma gama mais restrita, né, de dispositivos de tecnologias, e aí chega na grande vedete, que é a questão das big screen, mas que também é um problema muito grande, que acho que problema não, mas um desafio. Vou falar melhor desafio do que problema. Que você tem uma pulverização grande de fabricantes, sistemas operacionais, tem um hardware muito limitado, e aí quando eu falo big screen, não é somente smart TVs, mas também tem os sticks, os dongles, a set-top box, para você ver e assistir em tela grande. E aí sempre tendo em vista aquilo que também foi colocado, né? Então, assim, você pode ter um desenvolvimento in-house, você pode fazer o outsourcing, você contrata pessoas, empresas, na verdade empresas que têm pessoas já qualificadas para esse mercado, ou você pode simplesmente colocar a sua cara dentro de um produto de prateleira, que é na abordagem mais de white label. Para todas elas, você vai ter que ter um time multidisciplinar. Você vai ter que ter PO, você vai ter que ter um desenvolvedor, você vai ter que ter um X, Quality Assurance, Growth, você vai ter que fazer um acompanhamento mais, um time multidisciplinar para fazer isso. Mas quando você está in-house, você provavelmente tem que capacitar, você tem que criar uma cultura para isso. Quando você tiver feito isso no outsourcing, você tem essa equipe do seu parceiro. Quando você estiver ajudando, provavelmente você vai ter um contato muito pequeno com esse time, provavelmente você tem um controle muito menor sobre o roadmap, das implementações, das features, etc. Beleza. Então, um pouco de mercado de competição. Não dá para falar sobre entrada nesse mercado sem entender que hoje a gente realmente tem uma oferta muito grande e está até meio que assoberbada assim, de players de mercado. A ideia aqui não é gerar, não é assustar, mas assim, dar ciência de que realmente a gente está com muitos players fazendo isso, não levar isso em consideração pode ser um pouco negligente. Então, esse é um relatório que foi feito pela Ancine, com dados da BB Media, que mostra que no Brasil a gente tem por volta aí de 59 players de streaming hoje no Brasil rodando. Dentro da América Latina é o maior disparado, seguido de Argentina e Chile. Então o panorama de competição é bem pesado. Levar em consideração aquela questão da parceria pode fazer sentido para alguns players, então é algo que precisa ser levado em consideração com certeza. E dentro do Brasil, você segmenta aí dentro daqueles modelos de negócio em cinco frentes, né, que são os vídeos sob demanda, são os mais numerosos. Os vídeos que são chamados gratuitos do ponto de vista do usuário, mas são baseados em publicidade. Os vídeos transacionais, que são aqueles que você compra ou aluga um conteúdo. E
TV Viewer e o vídeo sobre demanda validada, que nada mais nada menos do que você já ter uma assinatura de TV paga na pay TV tradicional e você assistir ele online, digital, através de uma validação da sua assinatura nas dispositivos. Aí falando um pouquinho sobre tecnologia aplicada. Né? Aqui eu vou focar numa parte que não toca tanto a apresentação que as meninas vão fazer, que é o seguinte: aquilo que você desenvolve de aplicação, aquilo que está exposto para o usuário, é só a ponta do iceberg. É aquilo que a pessoa consegue ver. Embaixo, sustentando para você fazer essa aplicação rodar e rodar bem, você tem uma série de sistemas que são sistemas de apoio que precisam ser considerados ou para entender os custos associados quando você vai fazer uma plataforma white-label, ou para você fazer e focar dentro de um desenvolvimento in-house que você vai fazer. Na verdade, pode existir, inclusive, limites de abordagens dentro desse diagrama, dentro de todo esse framework. Né? Acho que é difícil um pouquinho de ler, mas no início seria a aquisição e gestão dos direitos de conteúdo, se você não for o seu próprio produtor, se você vai licenciar o conteúdo de um estúdio, de um parceiro. A parte de ingeste, né, e produção de conteúdo principalmente quando você vai transmitir um conteúdo em live. E aí também um parênteses, se o seu objetivo é fazer um conteúdo que esteja mais relacionado à live, essa parte é muito importante, assim como a parte da CDN. A gente tem algumas pesquisas de mercado que foram feitas, de usuários que foram feitas lá, por exemplo, dentro do Google Play, que a percepção do usuário, quando ele tem algum tipo de problema dentro de um conteúdo live em relação ao VOD, é muito maior quando ele está no live. Porque agarrar um pouquinho no VOD, você agarrou e segue um pouco. Quando você agarra um pouquinho lá, você pode perder o lance do jogo e você está realmente a percepção do usuário é muito negativa. Então, dependendo do objetivo, você talvez escolha fazer esse sistema ser seu controle, não estar com o parceiro, ou você escolha um parceiro acreditado e invista um pouco mais de dinheiro para você pegar uma CDN, por exemplo, mais robusta. Né? Inclusive, a Globo montou uma CDN que está em 100% dos estados, que passa por percalços como Big Brother e atende muito bem o nosso negócio e inclusive está explorando isso para o mercado através da Globo Technologies. Tem pessoas hoje da Globo Technologies na feira que dá para bater um papo sobre como é que seria a CDN um modelo que a gente venda para parceiros e para aplicações da app. No caso do Mercado Livre, por exemplo, você tem a parte de gestão de identidade, gestão de dados do usuário. Eu acho que a hipótese de que isso seria o principal valor de uma plataforma de app para eles seria, talvez, de interesse deles ter isso dentro de casa, não externamente, até para o filho de GPD e tudo mais. Então, isso é o que está por debaixo da ponta do iceberg. Então, assim, existe uma gama de sistemas que precisam dar o suporte à sua aplicação, que às vezes podem não aparecer para o usuário final, mas elas são muito importantes. Ali no final, você tem a parte dos apps multiplataformas, que eu vou deixar aqui a Paloma e a Paula falarem muito mais propriedade do que eu. Tem um ponto aqui embaixo que está difícil de ver realmente, que a questão de você considerar esse custo em nuvem é muito importante, né? Porque quando de escala, se você pretende realmente escalar, você fazer isso daqui já cloud native é bastante importante também. Bom, modelos de negócio. A ideia que a gente pudesse falar tudo aqui hoje era para a gente juntar todas as pontas para poder gerar uma argumentação e embasar a tomada de decisão do negócio. E aí, assim, a depender do seu objetivo, do problema, da solução que você está buscando, você pode escolher dentre os modelos de negócio que a gente tem mais consolidados hoje no mercado. Então, a SVOD, que é o Subscription VOD, então você tem uma assinatura do usuário recorrente, então você tem um fim mensal que o usuário paga para liberar o acesso ao conteúdo VOD dele. O SVOD, por conceito, ele é somente o conteúdo VOD. O VPD seria o paralelo dele para live. Então, hoje, por exemplo, no Google Play, a gente tem normalmente que faz a liberação do catálogo VOD. Quando você assina mais canais, você faz o combo entre SVOD e VPD. O AVOD, que é o conteúdo gratuito do ponto de vista do usuário, mas que é monetizado por publicidade.
E existe, às vezes, a gente também pratica isso, a estratégia do freemium. Então, você tem alguns conteúdos em AVOD que você faz a pesca do usuário para que ele faça o upsell com esse VOD. Então, você pode ter uma conjunção de fatores aí que vai levar o seu ecossistema a ter uma linha de receita mais robusta. Né? Inclusive, no Globoplay, a gente só não pratica o TVOD, que é o próximo. Que é o Transactional VOD, que é o fato de você poder chegar e fazer um aluguel ou uma compra de um conteúdo e você consegue consumir a qualquer tempo dentro da plataforma. E o modelo Fast, né, como eu falei, pode ser um modelo que é mais simples de se iniciar, ele pode fazer parte do seu ecossistema, hoje também temos isso daí no Globoplay, mas ele pode ser uma forma de você iniciar e expor o seu conteúdo sem necessariamente fazer e desenvolver uma aplicação. Então, esses são os principais modelos, os principais aspectos e desafios que eu acho que foram apresentados. E para você fazer uma decisão, tomar uma decisão um pouco mais precisa, assertiva e objetiva, é importante não negligenciar. Claro que aprofundar, cada caso é um caso, mas a estratégia de vida agora não tem uma receita de bolo. Então, você tem que entender qual que é o seu problema, qual que é a sua estratégia, mas sempre tem em vista que você vai ter por trás desafios como esse. E é um ponto de que você precisa entender que o desenvolvimento da aplicação requer um esforço e, de alguma maneira, ter uma empatia com, se você for fazer isso com outsourcing, que o seu custo vai ser alto porque tem tudo isso por trás. Então, é um pouco por aí gerar essa reflexão e poder embasar todos nessa tomada de decisão. Obrigado. Seguimos para a próxima. Muito bom. Acho que é melhor a gente seguir com as apresentações e fazer a sessão de perguntas no final. Se alguém tem uma pergunta que conecta muito com o painel, quiser fazer agora, também só levantar a mão aí que a gente atende. Mas a Paula pode ir se posicionando lá. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parte de desenvolvimento de aplicativos mobile, mais focados aí na parte de smartphones. A ideia aqui é passar um pouco sobre o estado de mobile que a gente está hoje, como a situação de aplicativos, como isso representa na nossa dia a dia hoje, e explicar algumas tomadas de decisão, algumas possibilidades, de um ponto de vista um pouco mais, talvez focando aí um pouco no técnico, e sobre alguns desafios que a gente tem ao longo do desenvolvimento mobile, principalmente para quem nunca teve um contato na criação de um aplicativo, na criação de um time, de uma estratégia para a entrega de um aplicativo mobile. Beleza? Bom, primeiro para apresentar, sou a Paula, sou arquiteta de sistemas na CIT, tenho 2 gatos, sou casada com um desenvolvedor, principais são os próprios desafios do dia a dia. Sou desenvolvedora há 12 anos e exerço os últimos 7 anos especificamente focados exclusivamente em mobile, tanto em aplicativos nativos quanto em aplicativos de plataforma. Falando um pouco sobre alguns pontos que nós vamos passar, mostrar um pouco sobre o status atual brevemente, falar um pouco sobre por onde começar e como tomar essas decisões, e os desafios, dúvidas e talvez alguns mitos que a gente encontra aí quando a gente fala de desenvolvimento, de aplicativos. Falando brevemente sobre onde estamos. Hoje são cerca de mais de 100 milhões de usuários mobile. Então, grande parte da nossa população ela tem acesso são usuários mobile e que transitam cerca de 80% do seu tempo dentro dos seus devices em aplicativos. Os restos dos outros porcentagens seriam browsers ou que não são aplicativos instalados dentro do device. Então, cerca de 80% do nosso tempo que a gente passa dentro dos nossos celulares são aplicativos instalados. Fala um pouco sobre a distribuição disso entre as duas principais plataformas, que são Android e iOS. Cerca de 70% dos usuários são Android e grande parte do resto é iOS, tendo menos de 1% que transita entre as duas plataformas. Nós temos aí alguns sistemas operacionais desenvolvidos pela Samsung, tem alguns desenvolvidos pela Huawei, que estão chegando no mercado, mas que ainda não conseguiram ocupar uma porcentagem relevante dentro dos devices dos usuários. Falando um pouco sobre presença de loja. No Android, nós temos mais de 3 milhões de aplicativos publicados hoje. Todos
adoção e presença dos aplicativos dentro das lojas virtuais. No iOS, temos mais de 1 milhão de aplicativos disponíveis para download e cerca de mais de 800 são publicados todos os dias. Então, dentro desse cenário, cada vez mais os aplicativos eles já representam hoje uma grande importância dentro do nosso dia a dia e a previsão, a projeção é que somente cada vez mais, tanto o nosso tempo dentro de aplicativos, quanto a quantidade de aplicativos disponíveis para os usuários utilizarem. Dentro desse cenário, muitas empresas estão entrando no mercado mobile e vendo o quão importante esse mercado é. Várias empresas estão entrando com um pensamento mobile first, que é, primeiro você pensa no seu aplicativo mobile, depois você pensa nas suas outras plataformas, porque por onde o seu usuário vai começar nos primeiros contatos com a sua empresa. Então, pensando nisso, vamos começar. Primeiro passo é desenhar o seu negócio, desenhar o seu produto. Nada de tecnologia, muito pouco de tecnologia definido antes de você decidir o que você quer do seu produto, para quem você quer e quais são as restrições dele. Então, pensando, depois que você fez esse passo de definição do seu produto, você vai pensar no que tipos de desenvolvimento mobile que existem para que eu possa escolher. Falando um pouco dos tipos de desenvolvimento, e acertando em alguns vocabulários só para a gente falar a mesma língua, primeiro, mais conhecida é a parte de nativos, que é um desenvolvimento que é feito dentro da linguagem da plataforma. No caso do Android seria o Java, ou Kotlin, mais recentemente, e no caso do iOS seria o Objective-C ou o Swift. Então, elas são linguagens específicas da plataforma e suportadas pelos produtores aí do iOS. Outra opção é o multiplataforma. O multiplataforma é quando você possui um único código, um único código-fonte, um único desenvolvimento, e que esse único desenvolvimento você consegue produzir aplicativos que são instalados dentro das plataformas específicas e que são disponibilizados nas plataformas específicas. Mas o seu código, que é produzido pelo seu time de desenvolvimento, é um só. E temos o híbrido, que ele é um código multiplataforma, mas ele traz algumas características de desenvolvimento web para dentro do desenvolvimento de aplicativos. Então, no geral, são plataformas e frameworks que utilizam o browser dentro do seu aplicativo para permitir que vários como HTML, CSS, JavaScript sejam utilizados no desenvolvimento e para a disponibilização das interfaces e das funcionalidades da aplicação. Bom, seguinte, falando de frameworks, que frameworks existem hoje e quais são os principais que são utilizados hoje? Em 2009, se usa o Cordova. O Cordova ele é um framework híbrido, portanto ele utiliza o browser, que é uma linguagem voltada para a web, que foi disponibilizada inicialmente por uma empresa que foi assumido depois pela Adobe, que ele foi renomeado para a Flutter, mas não se manteve no mercado. E o arquivo principal que ele permite utilizar é o CSS e JavaScript para o desenvolvimento dele. Depois dele surgiu o Zara. O Zara é baseado no C#. Ele é um multiplataforma, ele não utiliza um browser dentro do aplicativo, ele realmente disponibiliza, ele é interpretado e executado como um aplicativo nativo. Então, ele em 2011 surgiu aí como uma das opções para desenvolvedores utilizarem como multiplataforma. Em 2013, surgiu o Ionic. O Ionic tem um asterisco do lado dele, porque ele sozinho ele não é um framework completo, digamos assim. Ele funciona em cima do Cordova, mas ele permitiu que os desenvolvedores com mais facilidade conseguissem ter uma interface mais próxima dos componentes nativos. Então, ele desenvolvia dentro do HTML, CSS, JavaScript, componentes com um visual nativo, mas que eram desenvolvidos todos em uma linguagem web. Inicialmente, ele funcionava em cima do Cordova, que foi o sucessor dele, mas hoje ele não utiliza mais, ele utiliza um outro framework que chama Rust. Em 2015, surgiram alguns frameworks que são mais conhecidos hoje e que são mais difundidos hoje dentro das comunidades de desenvolvimento. O React Native, que foi o que surgiu em 2015, ele é
muito famoso no desenvolvimento web. Mais recentemente, em 2018, surgiu o Flutter, com o apoio da Google por trás dele. Ele é um desenvolvimento multiplataforma também. E ele é desenvolvido em Dart, que é uma linguagem que não é tão conhecida assim no mercado de desenvolvimento, mas que depois da entrada no geral se tornou muito mais popular. No caso, né, para esta apresentação, a gente vai focar mais no React e no Flutter, devido ao pouco mais popular eles são, devido ao funcionamento deles ser muito mais próximo do nativo, muito mais, uma camada de performance, e funcionamento muito mais próximo do nativo. Aqui, você consegue ver em 2021 e 2022 a porcentagem de usuários que adotaram cada uma dessas plataformas. Os dois primeiros que estão ali mais à esquerda são Flutter e React, Pages, que em Flutter estavam com uma popularidade muito alta e eles, comparado com as outras plataformas e frameworks mobile, eles realmente se destacam muito. Aí, beleza. Como a gente decide entre vou desenvolver nativo, vou desenvolver Flutter, ou vou desenvolver React Native? Em alguns aspectos que a gente eu destaquei aqui, que eu acho que são aspectos muito importantes para se considerar na hora da decisão. Esses são só os primeiro, são as particularidades do seu produto. Isso que a decisão sobre o que é o seu produto inicialmente é tão importante, porque ela vai definir muito sobre para onde você vai. A performance do aplicativo, então, a performance esperada do aplicativo é um fator bastante importante. A manutenção dessa aplicação depois, tanto com a atualização dos frameworks utilizados, quanto o tempo e o custo de manutenção, e os desafios para a nossa dentro de cada uma das plataformas. Sobre a particularidade do seu produto. O primeiro ponto é o nível de controle e otimização de performance que você precisa da sua aplicação. Conversei com algumas pessoas já que tinham um produto que precisava rodar no meio de uma fazenda. Então, ele precisava de um consumo de bateria muito controlado, um controle de rede muito bom, e um consumo de recursos dos celulares, que seriam celulares de muito menor potência, muito mais refinado de organização. Então, isso é um fator bastante importante porque quando você pensa num framework comparado com o nativo, basicamente o que o framework faz? Ele existe, ele vai ser programado, ele vai ter uma camada, ou vai ter uma camada de conversão da linguagem dele para a linguagem nativa, ou ele vai ter um canal de comunicação com a plataforma nativa. E esse canal e essa transcrição para a plataforma nativa, você não tem controle. É uma coisa que o framework dispõe para você. Então você não consegue, você não tem autonomia para utilizar isso. Por isso que, quando você precisa de um controle muito mais fino sobre essas coisas, é muito importante que você tenha um time muito especializado para isso e tenha mais autonomia para mexer nesse tipo de utilização. Na necessidade de equivalência de funcionalidade nas plataformas. Hoje, no nativo, quando você pensa em desenvolvimento nativo, você precisa de desenvolvedores para frente Android e desenvolvedores para frente iOS. São pessoas diferentes e, naturalmente, o fluxo de desenvolvimento, o ritmo de desenvolvimento difere. Então, é muito comum que você pegue aplicativos que têm funcionalidades diferentes. Pode ser que o seu produto não seja um problema, mas para alguns produtos que eu já vi, isso é uma grande dificuldade, principalmente de gerenciamento do que está dando consistência e o que não está. Então, algumas já vi empresas decidirem ir para uma multiplataforma, ir para uma programação híbrida, justamente para reduzir a complexidade desse gerenciamento. E, André, quais as integrações com outros serviços e produtos que serão necessários? Nós, sim, integramos parceiros em nossos aplicativos, seja parceiros voltados para a segurança, parceiros voltados para monitoramento dos usuários, para tirar métricas, monitoramento de qualidade. Alguns deles que nós encontramos no mercado não dão suporte oficial para frameworks multiplataforma. Encontrei alguns que não davam suporte para o Flutter, encontrei alguns que não davam suporte para o React Native, então o time tinha que criar isso. Não é competitivo. O time consegue criar essas integrações, mas é um trabalho a mais, uma especialidade a mais que você, um conhecimento a mais que você precisa dentro do seu time. Tá? Já vi também produtos desistindo das multiplataformas devido a isso, porque já
tantas integrações, que o custo de gerenciar isso não estava mais valendo a pena ter um único código. Então, eles voltaram para o nativo. Em relação à performance do aplicativo, nós temos 3 aspectos que nós conseguimos analisar dentro desse quesito de performance. Um é a integração com os serviços e funcionalidades nativas, como câmera, localização, telefonia, contatos, tudo isso que está disponível ali pelos sistemas operacionais. Outra, a renderização de telas e animações, acho que isso é um ponto bastante importante em relação à experiência do usuário. E outra, a lógica de negócio, que é o processamento mesmo de lógicas, contas e algoritmos que ficam ali dentro do seu aplicativo, que dependendo do seu caso, do que você precisa ter. Considerando o uso de recursos nativos, naturalmente o desenvolvimento nativo vai ter uma performance melhor, porque vai vir dele. O React Native, pela forma como ele funciona, a forma como ele é construído, que entende de execução na mão do seu usuário, ele tem uma ponte ali que ele precisa ficar se comunicando com a plataforma nativa, ele é mais lento que o Flutter, que antes de você disponibilizar esse aplicativo, antes de você empacotar esse aplicativo para o seu usuário, ele já meio que pega a linguagem dele, que seria o Dart, e transforma em algo que a plataforma nativa já entende e consegue processar. Então, essa diferença de processamento, essa diferença de funcionamento das duas plataformas, dos 2 frameworks, define muito sobre essa parte de performance entre eles. Em relação à renderização de animações, uma empresa, que é a Scientific, ela fez um estudo considerando uma listagem de um monte de imagem, e eles foram medindo, pegaram essas medidas de performance e consumo dentro do Android e do iOS. O nativo, em todos os casos, nesse caso, ele teve uma melhor performance em relação a frames por segundo, consumo de bateria e consumo de memória do device. Já o React Native, nessa simulação, ele foi o que teve a pior performance. O Flutter ali ficando em segundo lugar, mas o nativo ele teve realmente uma, não em frames por segundo, mas em consumo de memória e consumo de bateria, uma diferença de performance muito grande comparado com as plataformas com os frameworks de plataforma. O outro teste que eles fizeram foi pegar imagens, foram 200 imagens, e eles fizeram uma animação dela, mudando o tamanho dela, mudando a direção dela, balanceando ela, e mudando a opacidade, deixando ela mais transparente. E, novamente, os nativos tiveram uma performance melhor. No caso do nativo iOS, ele teve em frames por segundo uma performance tão boa quanto os aplicativos de plataforma, mas ainda assim, o resultado, em geral, é melhor para o nativo nos casos de animação. Considerando o ponto de lógica de negócio, a mesma empresa, eles fizeram um estudo também com um algoritmo de cálculo de PI, para ver como cada uma das plataformas processava e quanto tempo levava. Tanto no Android quanto no iOS, teve uma discrepância muito grande do React Native em relação a esse processamento, mas ali no Flutter e nas linguagens nativas não teve uma diferença tão grande. Então, o que realmente se destacou como que levava mais tempo e uma diferença razoável era do React Native. Então, considerando esses pontos sobre performance, no geral, aplicações comerciais mais comuns, elas não vão ter uma diferença tão grande de performance. Dificilmente você vai ter uma tela com 200 imagens computacionando independente de tamanho. Mas, para aplicações que precisam de muito processamento de lógica, ou precisam de algum algoritmo que seja executado ali localmente, o React Native realmente não é o mais indicado para utilização. Assim, uma próxima de manutenção, nesse caso, ambas as plataformas, ambos os frameworks de plataforma, eles têm uma vantagem que é eles são código. Então, comparado com o nativo,
exemplo, se você tem uma regra de negócio que precisa ser ajustada, se você tem uma regra de negócio que precisa ser evoluída, é muito mais fácil você fazer as frameworks de plataforma. Porque você vai corrigir uma vez, vai evoluir uma vez e está disponível 2 vezes. Em relação a bugs, isso é um pouco mais difícil de medir, porque no nativo, se você tem um bug no desenvolvimento Android, não necessariamente você vai ter esse mesmo bug no iOS. Você tem mais correções de regras de negócio que foram adotadas, que foram implementadas, que foram concebidas de forma errada, ou evoluções mesmo das regras e das telas, das implementações. Um ponto de manutenção que é interessante de considerar é a maturidade das linguagens. Os frameworks de plataforma, eles são naturalmente mais novos. Portanto, você tem uma maturidade menor dessas plataformas do mercado. Java, Kotlin, Objective-C, eles são linguagens que estão no mercado há muito tempo. Portanto, já apanharam muito, já foram muito corrigidas. E você tem muitas pessoas utilizando e exercitando ali os problemas que elas podem ter. Legibilidade seria um ponto que algumas pessoas poderiam utilizar em relação a cada uma das tecnologias. Então, a legibilidade é muito relativo, depende muito do background da pessoa que está desenvolvendo, qual a experiência que ela tem, quais as linguagens que ela passou ao longo da vida. Então, é muito difícil usar a legibilidade como um item de consideração ali na parte de manutenção. E a atualização do framework. Historicamente, o React Native ele não tem uma gama de ser muito fácil de atualizar, porque as atualizações elas são um tanto traumáticas, digamos assim. Tanto nas plataformas nativas quanto no Flutter, os usuários eles não têm esse mesmo feedback sobre a plataforma. As coisas são muito mais tranquilas de atualizar, a não ser que sejam versões realmente muito distantes, as versões que realmente já sinalizam para você que vai ter uma quebra grande ali nas cidades. Considerando a formação de times, um ponto importante a ser considerado é a oferta de desenvolvedores no mercado. Uma coisa que podemos observar para ter um feeling sobre isso é a popularidade deles entre o Stack Overflow. Você sabe, o desenvolvedor não trabalha sem o Stack Overflow. Então, consultas nele indicam muito sobre o que as pessoas estão procurando, o que elas estão usando, o que elas estão buscando na internet, e o que elas estão precisando de ajuda. Aqui a gente mostra alguns frameworks que a gente tinha conversado antes, mas como vocês podem ver, Android ainda é muito procurado, iOS também, mas o React Native e Flutter aí tem crescido bastante também. Como mostrado anteriormente, dentro dos frameworks, React Native e Flutter ainda são os mais populares entre os frameworks, mas Flutter tem ganhado muita força nos últimos anos. Essa é uma pesquisa que foi feita pelo Stack Overflow também, que eles fazem todo ano uma pesquisa com os desenvolvedores. E uma das perguntas era sobre se você gostaria, se você gostou, se você gosta daquela plataforma, ou se você não gosta, se você detesta aquela plataforma, se você não quer mais, gostaria mais de usar. Flutter e React Native são as duas únicas dos dois frameworks de plataforma que aparecem nessa pesquisa, e eles realmente têm uma aceitação muito alta dentro da comunidade. Considerando os itens que as pessoas gostariam de aprender, React está acima do Flutter ainda, mas eles também são dois frameworks bastante procurados, bastante desejados pela comunidade de desenvolvimento. Então, outro ponto que poderia ser considerado na formação de times é a questão dos salários dos desenvolvedores, porque isso leva ao custo do seu time. Uma pesquisa feita por uma empresa, ela mostra que nos Estados Unidos a variação do salário anual entre as tecnologias ela não é tão alta. Então, não existe uma variação tão grande de salários entre os desenvolvedores, dependendo da plataforma e do framework que eles utilizam. Mesmo os frameworks
segmentar o mercado. Então, passamos por todos esses pontos em relação à decisão sobre o que você quer, qual tecnologia, qual framework você vai utilizar no seu aplicativo. Então, isso não são essas dúvidas, mas que elas são bastante importantes. Agora, passando um pouco sobre os desafios e dúvidas de desenvolvimento mobile. Primeiro ponto, acho que é muito importante destacar a diferença entre o desenvolvimento mobile e o desenvolvimento web. O desenvolvimento mobile, ele exige uma ação, ou o aplicativo mobile exige uma ação do usuário para que atualize. Você pode ter configurado no seu celular para atualização automática, mas o seu celular precisa atualizar. Não é que você entrar na página vai estar com a última versão que os desenvolvedores liberaram para a produção. Uma outra coisa que é um mindset que precisa ser formado é, a partir do momento que você coloca uma versão do aplicativo na rua, você tem que pensar que ela vai existir para sempre. Então, o usuário pode decidir não atualizar nunca sobre esse aplicativo. Então, pode ser que você tenha uma versão na rua de 5 anos atrás, porque o usuário só decidiu não atualizar. E uma outra parte não existe um rollback novo aplicativo da forma como nós pensamos em servidores, em sites. Você não consegue tirar da versão do ar. Você consegue sobrepor essa versão como uma nova, mesmo que seja a versão anterior, mesmo que seja o mesmo código da versão anterior. Você não consegue tirar ele da rua, você não consegue tirar ele da mão dos usuários. E um ponto bastante diferente no desenvolvimento mobile é que toda versão que você vai lançar para os seus usuários passa por uma outra empresa que vai falar se aquilo lá pode ser liberado ou não. No caso, as lojas do Android e do iOS, que é a Google Play e a Play Store. Play Store, que é a Store. Mas como que funciona esse processo? Basicamente, você emplacar uma versão, você envia para review das lojas, seja do iOS ou da Google. Esse aplicativo pode ser aprovado ou reprovado. Se ele for aprovado, você libera para o usuário e está tudo certo. Se ele não for, você vai precisar corrigir, seja um texto na sua loja, porque já vi aplicativos várias vezes serem aprovados por causa de texto que você coloca, ou você corrige um aplicativo, ou você corrige o seu aplicativo se ele estava com algum bug ou problema, e você tem que gerar uma nova versão e liberar para avaliação novamente. Qual é a diferença entre as lojas? O tempo de review estimado aí entre Android e iOS são pessoas normais, 48 horas, 72 horas. Em média, pode levar mais, dependendo se a loja achar alguma coisa que ela gostaria de investigar melhor. As respostas, você pode responder a uma review que foi rejeitada, contestando ou pedindo mais dúvidas, tanto no Android quanto no iOS, mas o iOS é um pouco mais amigável, você tem uma interface um pouco mais amigável. A Apple permite que você solicite uma revisão mais urgente, se é um bug fix, alguma coisa, uma correção, mas que está em produção, eles permitem. Eles não garantem que eles vão atender esse pedido, mas eles permitem você pedir. A Google não permite. E a liberação faseada da aplicação, que é você fazer uma liberação por porcentagens e aos poucos, para você conseguir controlar o impacto que isso tem sobre os seus usuários. No Android, você tem completo controle sobre as porcentagens que são liberadas, e no iOS, não. Você pode fazer essa liberação faseada, no entanto, você não tem controle sobre as porcentagens. Outro ponto importante a ser considerado é o aumento do time do seu produto. Para escalar esse seu produto. Um ponto, por que isso é desafiador? O nosso aplicativo no final, ele é o que a gente chama de um monolito, então é um pacotão, é um pacote só. Não importa quantos times você tem, quantos repositórios você divide seu aplicativo, ele é um negócio, uma caixinha só que você vai subir para a loja. Você tem que saber gerenciar isso, porque isso é difícil de escalar. Principalmente com muitos times trabalhando ao mesmo tempo, eles se batem, eles têm conflitos. Então, para isso, nós conseguimos assumir estratégias de geração de pacote dentro do time. A organização do código também consegue ajudar nisso, e o fluxo de desenvolvimento consegue facilitar também. Tá? É muito importante também você estabelecer alguém, um time que tenha uma visão completa sobre o que está acontecendo, tá? Para que os impactos sejam antecipados e a automação do processo de processos e testes dentro do seu fluxo de desenvolvimento, para que isso seja mais facilitado. Daí um mito que sempre ouvi no desenvolvimento multiplataforma
forma é que ele vai ser metade desse movimento porque você tem um código só para as plataformas. Isso não é necessariamente verdade. Existe sim uma redução, porque você tem uma redução de manutenção e redução de desenvolvimento de coisas que são comuns, mas o processo de teste precisa ser passado pelas duas plataformas de qualquer forma. E os aplicativos tem algumas coisas que são específicas necessárias para cada uma das plataformas, algumas coisas principalmente que utilizam coisas nativas, como câmeras, contato, integração com SMS, essas coisas assim. E um outro mito que eu sempre ouvi, mas eu não entendi uma outra forma, é que eu não preciso de conhecimento nativo a partir do momento que eu assumo um multiplataforma. Isso não é verdade. Tanto pelo ponto anterior que eu falei, que nós temos vários parceiros que nós integramos que precisam desse desenvolvimento nativo, porque eles não têm essa disponibilização das bibliotecas para os frameworks de plataforma, quanto todo o processo de geração de pacotes e envio para as lojas, eles são processos nativos que existem hoje. Que geralmente os desenvolvedores não conhecem esse processo e acham que não precisam. Porque o fabricante de plataforma não precisou saber fazer um pacote Android, não faz parte do framework. E também para você não se tornar refém da comunidade. Várias coisas que você integram coisas nativas, como câmeras, são disponíveis pela comunidade, mas você precisa de uma utilização particular, muito específica sua. Isso vai depender da comunidade para ela desenvolver isso para você. Bom, era isso. Concluindo um pouco a parte desse fluxo de desenvolvimento, os aplicativos mobile, eles estão cada vez mais, são muito especializados nas pessoas hoje, a previsão é que eles se tornem cada vez mais. A tecnologia escolhida, ela vai depender muito do produto que você pretende desenvolver, e o desenvolvimento nativo é diferente, o desenvolvimento de aplicativos é diferente do desenvolvimento web. Isso define muito sobre estratégia de produto, estratégia de solução, estratégia de entrega. E não podemos esquecer que, mesmo adotando tecnologia frameworks de plataforma, híbridos ou qualquer um deles, nós precisamos definir o nosso nível de conhecimento nativo. Não tanto na escala necessária para desenvolvimento nativo, mas ainda é necessário esse conhecimento. Olá, gente, boa tarde. Primeiro, bom a apresentação. Estou aqui em nome da Cito hoje, convite do Daniel. Obrigada, Daniel, pelo convite. E hoje vou falar sobre Smart. Na verdade, o convite foi falar sobre Smart TVs, mas eu trouxe aqui um grande tópico como Big Screens, porque eu acho que hoje as telas grandes vieram para ficar, fazem parte dos principais projetos, dos principais players e dos grandes lançamentos. E a gente não só fala de Smart TVs aqui, a gente fala de console de game, a gente fala de set-top box, a gente fala de Roku, de qualquer outra plataforma que hoje esteja em telas grandes. Eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento dos aplicativos e os grandes desafios desse mercado. Então, começando aqui, como é que está o consumo das telas grandes na América Latina? E é uma pergunta que provavelmente não tem resposta. O mercado hoje não tem acesso a dados tão fáceis, talvez como iOS, Android, Web. Mas aqui a gente vem com algumas pesquisas, né? Então, começando do início, o que são as TVs conectadas, para quem não conhece e ainda não tem tanto acesso. São as Smart TVs, né? A gente chama de Smart TVs, são os aparelhos que têm acesso à internet, basicamente, e que podem transmitir qualquer conteúdo digital. Na América Latina, o consumo vem crescendo significativamente, e aí a gente está hoje com 150 milhões de espectadores, o equivalente a 41% da população da região. É um estudo da Comscore, e trago também aqui alguma informação sobre o mercado brasileiro, as Smart TVs hoje estão presentes em aproximadamente 61% dos lares brasileiros. Em média, os brasileiros gastam 2 horas e 7 minutos diários com serviços de streaming. É muito legal falar que assim, as Smart TVs, o usuário geralmente fica muito mais tempo consumindo um conteúdo específico comparado
Android Web. Então, é uma plataforma de muito potencial, apesar de ainda ser uma plataforma pequena comparada à audiência, mas o tempo de consumo justifica o investimento. E aí, assim, começando os desafios, né? Desenvolver o aplicativo para todos esses sistemas operacionais e os dispositivos que hoje estão no mercado está cada vez mais complexo. Então, aqui são algumas das principais marcas a nível global que hoje estão disponíveis. E como é que funciona cada uma delas? Dá para desenvolver de uma vez só e replicar e fazer porting, ou cada uma delas necessita de um desenvolvimento específico? Como é que é o processo de certificação? Então, tem várias questões aqui no âmbito da complexidade do desenvolvimento. E os caminhos são complexos. Então, assim, eu selecionei 3 dos grandes pontos de complexidade e como é que a gente vê esses caminhos, né? Então, primeiro, a fragmentação de dispositivos. Hoje, não só temos diferentes fabricantes, mas sistemas operacionais diferentes. Quem acompanha os Smart TV sabe que a cada maio de todo ano eles lançam plataformas novas. Então, assim, a gente tem que estar com os aplicativos atualizados anualmente. Inclusive, tem muitas empresas que hoje falam: eu quero desenvolver um aplicativo para Smart TV, mas eu quero pegar toda a audiência. Então, eu quero começar desde 2012, quando começou a primeira Smart TV no Brasil. Mas, assim, será que se justifica? Será que faz sentido desenvolver para uma plataforma tão antiga? Será que seu aplicativo vai rodar? Será que vai existir manutenção do lado do fabricante? Então, são todos os pontos importantes de validar antes de entrar nesse desafio. Além da fragmentação, a gente também tem o processo de certificação. A Paula estava falando um pouco aqui sobre o processo de iOS e Android. Das Smart TVs é um pouco mais complexo e eu diria que é talvez um pouco mais manual. Principalmente os fabricantes coreanos e japoneses, eles precisam receber o aplicativo, fazer teste localmente. Depois de aprovado, o teste é passado por uma fila global de aprovação. E aí, o headquarter do fabricante faz a certificação oficial por lá, e aí seu aplicativo pode ir para o ar. Muitas empresas desistem desse processo no mercado, porque é um processo que leva tempo. Pode, dependendo da qualificação da empresa, da experiência, o processo pode levar semanas, e é um processo que assim, já vi empresas levarem 8 meses. Né? Então, esse é um ponto importante. E aí, o terceiro ponto é o que a gente vai oferecer para o usuário, para que ele não perceba que cada desenvolvimento é feito de uma forma. Então, assim, a gente precisa ter uma UI, um X coisa, que converse entre as plataformas, né? Então, não é vou desenvolver LG, vou desenvolver Samsung, vou desenvolver Android também. Não, vou desenvolver um aplicativo multiplataformas e que para o usuário final ele não perceba a diferença de navegação entre as plataformas. Então, acho que esses são os 3 grandes desafios. Existem alguns outros, mas esses são os mais importantes aqui de pontuar. E aí, falando sobre um pouco a empresa, né, sobre a Axido, não sei se todo mundo conhece, mas assim, a gente é uma empresa global, com sede na Suécia, em Estocolmo. A gente está há mais de 17 anos no mercado de vídeo, focados na parte do front-end, e aí a gente tem aí mais de 600 funcionários e desenvolvedores trabalhando em projetos globais, com mais de 400 clientes, mais de 15 escritórios no mundo e mais de 1000 aplicativos desenvolvidos. E o que significa isso? Que a gente ganha toda a experiência dessas grandes empresas, grandes players globais que a gente trabalha ou trabalhou, que aqui estão alguns deles, e a gente traz essa experiência para todos os nichos, né? Então, assim, o que a gente consegue coletar dessas empresas para trazer como experiência e entrar nesse desenvolvimento. E aí, com base nessa experiência, a gente traz aqui alguns possíveis caminhos para facilitar o processo, né, do conhecimento das Smart TVs. Então, assim, a gente recomenda trabalhar com 3 modelos diferentes, que hoje são os modelos mais tradicionais em
concentrados em desenvolvedores de front-end. O primeiro é o modelo SaaS, o segundo é o modelo completamente customizável e o terceiro é o modelo de framework, que a Paula também comentou um pouco aqui sobre iOS e Android. Falando um pouco sobre SaaS, é um modelo onde a gente trabalha basicamente um aplicativo que já está pronto e que a gente simplesmente licencia para o mercado. Então, assim, é um modelo mais fácil, um modelo que não exige toque em código-fonte, não existe nível de desenvolvimento, é um app que já está pronto, e que ele tem baixo nível de customização e ele rapidamente se aplica a qualquer modelo de negócio e em 2, 3 meses o projeto já funciona. Então, assim, tem grandes benefícios. Geralmente ele é um modelo recomendado para empresas de pequeno e médio porte, empresas que estão entrando no mercado, conhecendo o mercado por agora. O segundo modelo é o modelo customizado. Então, aqui a gente tem o oposto. Aqui a gente tem 100% de customização. É um projeto desenvolvido 100% específico para o cliente. Um nível de personalização extremo, em termos de desenvolvimento, de integração, de funcionalidade, de plataformas. É uma equipe dedicada, é uma equipe que trabalha exclusivamente para o projeto e, geralmente, é um modelo que funciona para empresas grandes players de mercado e que querem trazer algo muito diferente para o mercado e que querem se diferenciar dos principais players. E aí, assim, falta o meio caminho, né? A gente tem os grandes players e os pequenos. Mas e o resto do mercado? Como é que eles se encaminham, né? Quero um projeto que seja customizado, que seja só meu, mas eu não quero pagar muito caro por isso. Eu não preciso, né, de algo exclusivo. E aí vem o modelo framework, que é onde a gente trabalha o framework base, e aí, com base nele, a gente faz a customização. Esse é o modelo que, obviamente, acaba ficando um modelo mais barato do que o modelo 100% customizado, porque ele já vem com o framework base. O código-fonte, ele é do cliente e ele não tem limitação. Então, assim, se um dia, durante a evolução do aplicativo, o cliente precisar customizar, mudar a integração, mudar o parceiro, não existe limitação. E aí, assim, escolher o modelo e tecnologia certas fazem toda a diferença. Aí, o primeiro ponto que eu trago aqui é a reusabilidade. Então, como é que você consegue reutilizar o que foi feito tanto no mercado quanto dentro do seu negócio? Não faz sentido toda hora você ficar fazendo versões de aplicativos do zero, porque o que foi feito anteriormente não fazia mais sentido, não se aplica para o mercado, ou então não utilizar do que o mercado hoje já usa. Assim, onde é que eu encontro um parceiro que possa trazer algo que hoje já existe no mercado e que eu possa simplesmente adaptar ao meu negócio. O outro ponto é a flexibilidade e a evolução. Então, são dois pontos conectados, né? Então, assim, a arquitetura ela tem que estar projetada para o desafio e para a evolução do aplicativo. Não basta a gente desenvolver o aplicativo, lançar para o mercado e falar, pronto, já cumpri o meu trabalho. Não, a gente tem que evoluir junto com o mercado, saber o que vem com os próximos passos e o aplicativo tem que ser flexível para poder acompanhar essa evolução. E principalmente quando a solução é pensada para acompanhar as tendências, né? Então aqui eu trouxe algumas das tendências que a gente vê, né, que são adaptáveis ao mercado das Smart TVs e como é que isso vem sendo trabalhado. Quem são as empresas que podem fazer esse nível de adaptação para o teu negócio. Então, né, obviamente, a parte do Fast Channel, hoje todo mundo quer incluir Fast Channel no seu negócio. Se o aplicativo está aberto para isso, ele tanto tecnicamente quanto o modelo de negócio. Né? Os super apps, que aí vem no caso do Mercado Livre, né? É o oposto, mas assim, tem muito player de conteúdo que hoje está agregando outros
parte de inteligência artificial, a parte de user-driven content. Então, assim, como é que eu entendo e conheço melhor o perfil do meu usuário, o data storytelling e o vídeo interativo. Então, aqui são 6 pontos importantes que eu trago como principais tendências aí para o mercado de Smart TV, para a evolução dos apps. É isso. Obrigada. Boa tarde, me chamo Matheus, sou de Manaus. Eu queria fazer uma primeira pergunta para a Paula e depois para a Paula. Primeiro para a Paula. Sobre o desenvolvimento para web e para mobile. Hoje, eu tenho uma equipe que a gente desenvolve em React Native por alguns motivos. Por isso é muito mais flexível no nosso trabalho. Por isso é muito mais flexível no nosso trabalho, porque a gente depende apenas de uma linguagem de programação. A gente não precisa aprender outras. Como, por exemplo, no Flutter, que vem do Dart, e a gente teria que aprender C. No React Native, a gente aprende JavaScript, e com isso a gente pode desenvolver para web, a gente consegue para mobile, e consegue fazer uma comunicação com o banco de dados através do Node.js só com JavaScript. Então o fluxo fica muito mais rápido, fica muito melhor de ser trabalhado e tem muito mais profissionais nisso hoje em dia. Então eu queria saber de ti, será que vale a pena sair de um projeto que já está em andamento para começar um projeto nativo, ou seria um problema? Eu acredito que se vocês não estão tendo problemas com a plataforma do React Native, não vale a pena vocês migrarem. Inclusive, se vocês quiserem testar como vai ser o funcionamento de uma plataforma nativa, vocês não precisam sair completamente, mas testar uma funcionalidade ali para ver como funciona. Faz muito sentido vocês escolherem principalmente se vocês forem reaproveitar o conhecimento que já existe dentro da sua empresa, que vocês escolham uma tecnologia que tenha uma curva de aprendizado menor. A curva de aprendizado do React.js para o React Native é muito menor do que se vocês fossem para o Flutter mesmo. Eu acho que realmente eu só migraria se realmente não estivesse aprendendo, ou se realmente o React Native tivesse perdido o suporte dele. Beleza, obrigado. Agora, outra pergunta para a Paula, que tem um pouco a ver com a Paula também, é sobre... eu já perco um pouco de tempo, muito tempo na verdade, aprendendo JavaScript. Então, o que acontece? Eu também já desenvolvo para a Samsung, só que a Samsung ela tem 2 tipos de desenvolvimento. É uma nativa e a outra que eu posso usar HTML, CSS e JavaScript. Então, eu opto por usar algo que eu já conheço, sem ser o nativo da Samsung. Só que eu tenho um grande problema quando eu vou desenvolver para Roku. Porque eu, pelo menos, não consegui achar um jeito de desenvolver o HTML, CSS e JavaScript. Só a forma nativa, que é SceneGraph e BrainScript, se não me engano. Eu queria saber se tem também para TV a multiplataforma, assim como tem para web e para mobile. Ou a gente teria que fazer cada aplicativo separado, porque eu vi que você falou ali sobre o UX. O UX é para entregar a mesma tela para o cliente sem ele perceber que é um aplicativo diferente. Isso a gente faz uma multiplataforma ou a gente faz um aplicativo diferente para cada um, só que com o mesmo estilo? Na verdade, na parte das Smart TVs é um pouco mais complexo. Existe sim um framework básico, que eu estava explicando, que se adapta hoje na maioria das Smart TVs, que são todas com base em HTML5. Roku é uma plataforma específica, é um desenvolvimento específico, a linguagem é de JavaScript. Então, é uma linha separada, é um desenvolvimento do zero e é muito pouco aproveitado. O reaproveitamento entre elas talvez seja muito mais da parte de design, wireframes, do que desenvolvimento, tecnologia, e aí da área técnica me corrija se eu estiver errado, mas assim, não existe aproveitamento entre elas.
parte também das principais do mercado, pelo menos, existe um bom reaproveitamento, inclusive a gente chama de porte. Então, assim, o primeiro desenvolvimento com base no framework, a gente realmente chama de master app, você desenvolvendo ele, depois o porte e a adaptação para as demais, você consegue reaproveitar cerca de 80% do que foi feito. Beleza, obrigado. Mais perguntas? Oi, boa tarde. Essa pergunta acho que é para o Daniel Rezer, o conceito de build your buy que vocês trouxeram no início. Vocês podem trazer assim, exemplos positivos e negativos dessa jornada do desenvolvimento do Globoplay e OTT, de boas e más decisões de build your buy, vocês têm essa presença? Mais correta. Eu vou falar de uma maneira mais evasiva, mas eu peço até do Daniel, porque ele tem um histórico desde o início. Não sei se todos sabem, o Globoplay ele surgiu de um spin-off, né, dentro do laboratório de inovação. E aí, como eu falei durante a apresentação, a gente teve ao longo da jornada decisões de build or buy em diversas frentes. O case de sucesso ou não é o tempo que diz, mas as decisões têm que ser feitas, e por isso a apresentação ela tenta abordar um pouco isso. Você precisa ter os argumentos e um plano e uma estratégia para você tomar essas decisões. Quando a gente citou, inclusive, o Swing, dentro do case do Globoplay foi assim. No início, a gente preferiu fazer um outsourcing do desenvolvimento de aplicações de telas grandes, um contexto e um momento de telas grandes de aplicativos de um era outro. Nesse momento, a gente já tem esse desenvolvimento mais dentro de casa. Mas tudo é uma questão de você avaliar o cenário para você tomar a decisão no momento que você acha acertado. A questão de positivo ou negativo é um pouco relativa, né? Acho que o tempo diz mais isso, mas você pode mudar ao longo do tempo, como foi o que aconteceu com a gente no caso das TVs, né? Dentro da história do Globoplay. Mas se quiser complementar um pouco sobre essa história, uma boa história. Não, acho que não só sobre história, mas a gente fala de build or buy, não é só do serviço completo, né, do ATT, mas acho que cada componente que a gente tem dentro do app, a gente toma decisões de build or buy quase que o tempo todo, né? Então, uma funcionalidade específica que o app vai ter, você vai buscar um parceiro no mercado que já tem isso pronto, ou você vai desenvolver do zero dentro de casa, né, para ter algo super customizado, para que você tenha o conhecimento que criou aquilo, né? Você gerou aprendizado dentro do grupo de pessoas que estão ali contigo. Do outro lado, você tem lá o processo de buy, onde o time de marketing é acelerado. Você tem muitos componentes desses prontos que você compra e pluga e já gera valor no dia seguinte. O processo, o tempo, você gasta um dinheiro, é necessário comparar o dinheiro com o time que você tem, não é porque você tem um time dentro de casa que ele não custa, né? Ele tem lá um dinheiro investido no salário, enfim, das pessoas que estão ali, mas tem aquele conceito do custo total, né? Quanto custa isso? Acho que cada caso é um caso, é difícil dar uma regra geral, mas acho que as análises são em torno disso, né? Do custo, o quanto aquilo é importante pra caramba para o seu negócio, ou seja, é importante você ter o conhecimento sobre aquilo, o time de marketing que você quer, às vezes você não tem o tempo necessário para você criar tudo dentro de casa, e talvez em alguns casos uma escolha que é um mix disso tudo, né? Por que não em alguns casos você, para ter time de marketing, você testar primeiro alguma coisa, você nem sabe se isso vai dar certo, você não compra, você contrata, pluga no seu app, você testa, e se aquilo for um baita sucesso, você começa a tentar trazer para dentro de casa, né? Estou lembrando que de um exemplo do Globoplay, por exemplo, é a nossa parte de gestão de download to go. A gente começou com uma biblioteca de download to go que era externa, foi um serviço comprado. Download é aquele que você baixa o vídeo para ver num avião, por exemplo, né? A gente iniciou com esse recurso comprado no mercado, né, de um parceiro, e hoje a gente tem essa lib de download feita em house. A gente fez o switch para essa lib, a gente viu que a gente precisa explorar outras coisas ali. Se a gente desenvolvesse de forma um pouco mais customizada. Eu vou até adicionar acabou que me deu
deu um estalo aqui. Tem uma outra modelagem que está um pouco nessa do Build or Buy. Eu cheguei a falar que a gente tem o Alai. A gente chegou, que eu participei, por exemplo, a gente fez de automação de testes em TVs. A gente fez uma parceria com uma empresa que já era consolidada na automação de testes de móveis, e a gente trouxe ela para o case de TVs, que era uma coisa da gente fazer esse QA de uma maneira manual, e a gente fez junto com eles, desenvolveu, fez uma co-criação, um co-desenvolvimento e criou os dois lados desse modelo. A gente tinha essa automação, eles tinham você faz um ralai, né? Um par, né? Deixa eu, se puder complementar, eu acho que talvez eu possa trazer uma visão do lado de provedor e a tendência que eu vejo dos grandes players lá fora, principalmente, é de assumir talvez a primeira linha de desenvolvimento, né? As primeiras plataformas do buy, onde você coloca toda a responsabilidade do produto nas mãos de quem já tem experiência de muitos anos no mercado, e aí entendendo o produto, entendendo a sua audiência, as plataformas tendo mais relevância durante o período internamente, é mais que óbvio assumir isso como um projeto principal dentro da empresa. Então acho que essa é a linha que a gente vê, que foi o que aconteceu com a Globo, e é o que acontece lá fora. Obrigado. Alguém mais tem perguntas, pessoal? Vou fazer uma aqui então, que deixa anotado aqui, tá? Um ponto assim, que a Paula trouxe, eu vou direcionar para a Paula, é que a gente falou muito sobre a escolha, né, de nativo, né, iOS, Android, ou framework e tal, mas tudo isso é meio commodity hoje em dia, né? Ou seja, a gente acha que pessoas, né, estão se formando desenvolvedores. Hoje é cada vez mais fácil, né, você se tornar um desenvolvedor, né, até porque as ferramentas estão muito mais acessíveis do que tinha antigamente. A questão é como que as empresas que fornecem serviço de desenvolvimento, né, a gente tem duas aqui, né, tem tanto a Excedo quanto a CIT, como que as empresas se mantêm relevantes nesse mercado que é um pouco mais comoditizado. Acho que realmente a parte de desenvolvimento é algo muito fácil, porque a gente sabe onde você alcançar. Desenvolvimento básico de um aplicativo, de você fazer as funcionalidades e colocar para rodar. Eu acho que uma coisa que a gente agrega um pouco em relação à experiência que a gente tem tanto com as diversas áreas do mercado, quanto as diversas tecnologias que uma empresa como a internet, é a experiência em relação à definição de estratégia para a entrega disso, definição de ajudar a organizar os times de acordo com o cenário que o nosso cliente ali está passando. Porque cada produto tem uma característica, cada produto tem uma necessidade, cada cultura tem uma forma de se organizar. E eu acho que uma parte que acho que não é tão fácil de adquirir só estudando o desenvolvimento é essa parte mesmo de definição estratégica, essa experiência com entrega dentro das lojas, essa interação com as lojas é algo que a gente traz de muitas experiências, muitas tentativas e muitos aplicativos colocados na loja. E também a parte de automação, a parte de definição do processo de entrega contínua e integração contínua. A parte de mobile, da experiência que eu tenho, vendo tanto pessoas entrando na empresa quanto interações com os clientes, desenvolvedores do cliente, essa parte de automação, de entrega, automação de integração, funcionalidade é uma coisa que no mercado não tem tanto exercitado. Existe o conhecimento, mas as pessoas não exercitam tanto. E acho que tendo essa gama e essa variação, variedade de ambientes que a gente passa, a gente acaba trazendo a gente, implantando processos, implantando automações. Oi. E isso fala também com o quanto de envolvimento a empresa quer, né? A empresa que está contratando e a diferença dessas empresas, né? Eu vou aproveitar o gancho, passar para a Paloma, que tem uma larga experiência com empresas de todos os tamanhos, né, diferentes, né?
Paulo, como é que você enxerga assim, a diferença, na sua experiência, dos projetos que você já participou, dessa abordagem, né, de clientes muito pequenos, né, e que não tem tanto budget, mas também não querem uma coisa, não faz questão de algo tão sofisticado, clientes médios e clientes grandes, né? Você falou de modelos de negócio, mas como atuar nesse mercado? Assim, quais são as práticas, a diferença que você percebe? Eu diria que é desafiador, porque todo mundo quer ser Netflix, né? Essa é o primeiro pedido, independente do tamanho da empresa. É sempre assim, tem um aplicativo mais ou menos igual ao Netflix, mais ou menos igual ao Globoplay. Enfim, e talvez essas empresas não tenham noção do tamanho do investimento, do tamanho do negócio, do tamanho da complexidade de um projeto como esse. E aí, obviamente, né, como eu estava comentando, existem diferentes modelos de negócio para diferentes níveis de clientes. Então, vai muito mais de uma negociação onde você deixa de customizar tanto e coloca no ar algo mais simples, mais objetivo e que cumpra o objetivo principal do teu negócio, que é mostrar o seu conteúdo para o seu usuário. E aí, com base na audiência e no desenvolvimento desse projeto ao longo dos anos, você vai fazendo evoluções contínuas, inclusive acrescentando mais plataformas, faz muito mais sentido do que começar com um investimento absurdo de algo grande, de diferentes níveis de integrações, porque aí a gente se perde, se a gente quiser. Tem desde Analytics é muito importante para mim, não, mas eu quero também a parte de billing, não, mas eu quero DRM, mas eu quero... E aí você vai acrescentando complexidade, quando você vê um negócio que faz a conta. Então, assim, a nossa recomendação é sempre ir pelo básico, pelo mais objetivo e sentindo a sua audiência e crescendo ao longo dos anos. Limite, né? Todos esses componentes, inteligência artificial de recomendação, acaba, né, ficando uma coisa gigante, né? E aí, assim, vou tentar fechar aqui, vocês estão querendo mais perguntas aí também, mas passar lá para o Finelli, que conecta um pouco disso, é que, independente de a gente fazer in-house, a gente contratar ou fazer um mix dessas coisas, a gente está falando das empresas que estão se transformando muitas vezes, né? Isso está ligado à transformação digital, todas essas coisas, né? Como que você vê assim, a decisão de alguém entrar nesse mercado, né? É um mercado puramente digital, né? E as empresas, muitas delas não nasceram digitais, né? Como que você vê esse movimento, né, de seja qual seja o modelo, house, etc. Como que isso impacta, né, tanto a organização das empresas, que acabam mesmo contratando, você acaba tendo que alguém cuidar disso, né, tanto em organização quanto em cultura. Então, os termos, os cargos, né, que a gente até coloquei na apresentação, PO, UX, QA, desenvolvedor, para uma empresa que não é nativa digital, ele é novo. Então, assim, tem uma questão de cultura, de transformação digital muito forte. A gente na Globo tinha um braço da Globo, a gente fez o movimento da fusão das empresas, então a gente tem hoje uma cultura, eu diria, em construção, né? A gente tem o interesse da transformação digital, que já veio nativa da Globo.com, o grande canhão da TV Globo, então a gente sofreu um pouco disso lá. Além da questão da transformação digital, existem empresas que não estão com a vista digital e ela está tentando entrar nesse mercado de desenvolvimento de aplicações. Então, passa por uma questão de cultura, até pelo fato da empresa não ter o core business ligado ou linkado ao digital. Então, você precisa construir o mínimo necessário. Você falou, independente se é in-house, independente se é outsourcing, se é preciso ter uma pessoa que tenha conhecimento, que se capacite, um time que se capacite em produto digital para poder cuidar bem desse negócio, seja ele desenvolvido em casa, com a ajuda de um parceiro ou acompanhando o roadmap de uma aplicação já de prateleira no mercado, como uma TI, por exemplo. Vai ser bastante importante, bastante relevante. Não dá para a gente delega talvez o desenvolvimento, mas a gente não delega a estratégia. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta mais?
acabar, né? Assim, o próximo também, né? Alô, boa tarde. Minha pergunta é para a Paula. Eu lembro que quando eu desenvolvi para mobile, eram 3 plataformas que a gente tinha que fazer, tinha um Deus Phone ainda. E eu lembro que teve um advento na época que era o PWA, que era uma solução possível para unificar tudo isso. Mas eu não tive mais notícias de como ficou essa questão dos progressive web apps. E eu queria saber que fim levou, se ainda é um futuro possível, uma solução possível para essa parte, e a sua opinião sobre isso também. Obrigado. Progressive web apps é uma coisa que eu não tenho estudado tanto nos últimos tempos. Realmente eu foquei mais nas plataformas nativas e suas variações de plataforma nativa. Mas progressive web apps, eu me lembro, ele era muito mais voltado para a web. Ele disponibilizava a funcionalidade nativa em alguns sentidos, permitia conexão com as plataformas nativas, mas de uma forma muito mais limitada. Acho que com a chegada de frameworks multiplataforma muito mais maduros e muito mais estáveis, acredito que as pessoas tenham mais voltado suas atenções para continuar o desenvolvimento nativo, que é algo mais familiar para os usuários e algo mais próximo, um pouco mais distante do web. E existem alguns desafios de performance para desenvolver aplicativos que realmente têm aquele feeling nativo, aquela parte de desenvolvimento online nas plataformas web. Isso faz com que eu não estudo tanto sobre progressive web apps, para confessar isso para você. O Windows Phone realmente ele tem uma parcela menor, mas as plataformas multiplataformas têm se adaptado sim. O Flutter, se não me engano, ainda não tem o suporte ao Windows Phone. React Native, eu não lembro se tem, mas eu acredito que também tem. Mas são normalmente dos produtos em que eu trabalhei, eles normalmente são uma parcela pequena o suficiente para não ser o foco do negócio. Mais uma. Boa tarde, parabéns pela apresentação de todos vocês. Não sou um desenvolvedor, né? Eu sou um curioso, estou sentado aqui e quero aprender um pouquinho. Por exemplo, na verdade eu quero botar dentro do meu produto aí, fazer uma aplicação para celular ou uma para Bigstream. Qual que é o budget inicial para a gente imaginar, por exemplo? Lógico, tem escalabilidade, analítico, uma série de coisas. Mas assim, em base, só para a gente ter uma ideia ali, o quanto custa um desenvolvimento para aplicação mobile e quanto mais ou menos uma contratação para uma aplicação Bigstream? Olha, eu diria que a mesma pergunta de você fazer quanto custa um carro. Tem carros de... Hoje você vê dois carros mais baratos de baratão. Então assim, depende muito. Principalmente quando você fala de empresas que fazem como as empresas que estão aqui hoje apresentando. Então assim, o preço é feito pela quantidade de requerimentos do teu aplicativo, quantidade de plataformas, quantidade de integrações. É muito difícil, não existe um preço base. O que eu digo é que tem que existir um investimento do lado de front-end, tem que existir um investimento do lado de back-end. São dois investimentos diferentes, mas que para o provedor de conteúdo tudo sai do mesmo budget. Não consigo nem dar uma base inicial, mas acho que talvez revisando os requerimentos básicos a gente consiga chegar numa proposta inicial. Paula, tem alguma coisa para complementar? Talvez este seja um desafio para vocês. Quando chegou um cliente, não é claro dizendo o que ele precisa. Talvez ele queira saber o custo, né? Mas eu acho que talvez o entendimento, a estratégia, aquilo que você falou, né, Paulo? A questão de como isso deve ser consolidado. O cliente ele quer uma coisa que ele vê, que é um Netflix, aquele mundo perfeito, mas não tem total conhecimento para chegar e passar com toda a estrutura para vocês poderem fazer esse tipo de trabalho, né?
tirou meu e microfone adapta daqui? de acordo com a estratégia, com o Por que seu tirou meu budget, microfone assim por daqui? diante. Essa é uma conversa, geralmente, que a gente leva a nível comercial. Carro, como você falou de carro, por exemplo, um golzinho, quanto sairia? Então, olha, eu diria que na parte de essências de apps, né, os famosos white labels, eu acho que hoje você encontra no mercado aí a partir de 5, 8 mil reais mês por plataforma. Eu acho que hoje você deve encontrar aplicativos disponíveis. Não sei da qualidade, estou falando de mercado, não estou falando dos nossos serviços aqui. E aí a gente já viu empresas investirem mais de 5 milhões de dólares em aplicativos de grande porte. Então, Vou até colocar uma que eu vi, não posso nem dizer qual que é, porque eu realmente não me lembro, mas eu vi uma postagem na rede social de trabalho que existia um modelo de white label que era, não existia almoço de graça, mas entre aspas a zero custo, que na verdade o modelo de negócio do fornecedor era a participação em cima dos usuários que eram assinantes ou da publicidade que é vinculada. Então assim, tem para tudo, tem para todos os gostos e tem para todos os tipos de modelo de negócio, desde esse, entre aspas, de graça. Se eu puder complementar, é difícil complementar um negócio tão abrangente, né? Mas tem para todos os gostos real, né? Porque você pode entrar nesse que você vai virar sócio seu, você não paga nada no início ali, mas o negócio escalar muito, aí você vai se arrependa disso, né? Em algum momento. Tem um momento que você licencia algo que já existe pronto, e aí a empresa já bancou o desenvolvimento disso, né? E ela vive dessa FII que vai pagando o recurso de longo prazo. E para você desenvolver algo completamente seu, aí você já escala absurdamente o custo. E dá para fazer uma conta simples assim, né? Quanto custa um desenvolvedor para fazer algo, né? Sabe, botar um salário de um desenvolvedor aí da ordem de 6 a 10 mil reais, dependendo do nível de funcionalidade dele, a gente está falando só do salário desse cara ser uma coisa de 100 mil reais ano, né? Sem impostos e tudo isso. Isso dá assim, um cara custando, sei lá, 300 mil no ano. Né? Só que um cara não faz nada. Você tem que ter cara de back-end, tem que ter um Android, iOS, tem que ter um UX para fazer interface, tem que ter PO e tal. Então você está falando aí muito barato, um time aí de 7 pessoas para começar uma brincadeira. O time de uma startup, né? Pegar uma startup é um time aí de 5, 7 pessoas que vai ser lento pra caramba para chegar no Netflix, né? Da vida, mas pode fazer algo, fazer uma coisa super inicial. Isso aí já, essa coisa super simples, já multiplicando, a gente está falando aqui de 3 milhões ano. É uma coisa muito, muito simples inicial. Né? E aí você multiplica isso por, sei lá, 20 times para fazer um produto que tem velocidade que compete com grandes, quer competir com grandes. Né? Aí começa a escalar os custos, né? Começa a virar Ferrari, né? Então mas a história é interessante, né? Que você pode, o Fidelity é um modelo do Fast que você entra praticamente sem custos. Né? Você faz a parceria com a Samsung TV Plus, né? Pluto TV, por exemplo, e você coloca o seu conteúdo lá. Nesse modelo que o Daniel falou, se você for, por exemplo, fazer in-house, você já começa a pensar como a gente estava falando, no modelo startup. Então você vai fazer um investimento, você só vai ver o break-even, você vai só ver o seu próprio passar os custos, depois de muito tempo você tem que ter uma convicção, um plano claro, e é por isso que a gente até trouxe essa apresentação mais para dar insumos e fazer o aspecto de uma maneira mais holística, não pensar, eu quero botar meu conteúdo como um streaming. Se você tiver disponível para não ter uma visibilidade e poder queimar dinheiro, tudo bem, mas se você tem uma visão de crescimento no futuro, aí se você for partir para o in-house, você vai ter que abordar realmente mais de longo prazo. Joia. Gente, obrigado a todos aí, obrigado aos palestrantes aqui do painel. Foi super boa discussão, obrigado pela audiência aí. A 7 continua, né, Sérgio? Oi, gente. Joia, obrigado a todos. O próximo painel, o Jeremias já está ali para ouvir. O próximo painel ainda
na trilha de inovação, sobre IA generativa, chat GPT, todos esses temas. Convido a todos